Olá, alunos do segundo módulo do curso técnico em enfermagem. Espero que todos vocês estejam bem. Devido à situação de pandemia e como é do conhecimento de todos vocês, o MEC e a Secretaria de Educação permitiu que gravássemos algumas videoaulas no formato EAD para dar continuidade ao material que a gente estava fazendo presencial em sala. Essa regulamentação é feita tanto pelo MEC quanto pela Secretaria de Educação do Estado e o colégio resolveu aceitar e acatar essas resoluções e para que vocês não ficassem muito tempo parados, nós, professores, vamos gravar algumas aulas, sempre aulas teóricas, para que quando a gente voltar a ter aulas presenciais, nós possamos dar continuidade nas partes práticas e também na teoria. Essas aulas EAD, essas videoaulas, elas são apenas complementares àquilo que a gente vai continuar assim que essa situação passar. No momento é importante para a gente poder continuar, dar uma continuidade à matéria que a gente estava já passando e para vocês não ficarem muito tempo parados também. Já daqui a alguns dias já vai faz 2 meses que nós já estamos sem ter aula presencial, então é importante a gente dar continuidade por esses outros meios. A disciplina de farmacologia, ela é uma disciplina teórica, então para a gente fica mais fácil aprender por essas videoaulas, já que a gente tem muito mais material teórico do que prático nas nossas aulas. Para a gente continuar os estudos, o material segue os mesmos que já foram mandados para vocês. Essa aula de hoje é a aula de número 4. Ela foi enviada já no e-mail de vocês. É a aula de antihistamínicos. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que essa aula tem duração de aproximadamente 50 minutos. Então vocês têm que assistir essa aula com material em mãos. Material impresso ou material em alguma mídia que vocês tiverem, no celular ou no computador. Enquanto vocês me escutarem, vocês vão ver os slides passando na tela. São os slides que eu mandei para vocês. É importante vocês terem esse material para que a gente possa fazer anotações daquilo que eu for falando durante a aula. Caso tenha alguma dúvida, já anote essa dúvida no material. E logo após assistir essa aula, vocês já podem colocar no chat que vai estar abaixo desse vídeo as suas dúvidas. Tá? É importante que vocês tirem essas dúvidas o mais rápido possível. Não precisa esperar o dia que a gente vai tirar essas dúvidas online na escola, sempre no formato de chat. Vocês já podem assistir o vídeo, ir lá e postar a dúvida de vocês, que assim que for oportuno, eu vou responder a todos. As nossas aulas, por a disciplina de farmacologia ter uma carga horária de 40 horas aula no semestre, nós vamos ter aula quinzenalmente. Então, de 15 em 15 dias, nas sextas-feiras, de 7 da noite até as 7h50, eu vou estar respondendo esse chat onde vocês vão deixar as dúvidas. Então, para não ficar muita dúvida em cima da hora, assistiu a aula, tem dúvida? Vai lá e já digita a sua pergunta em relação à aula, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida de outras questões, comuniquem com os líderes da turma, que eles também passam os questionamentos de vocês para mim ou para a escola e nós vamos tentar responder o mais breve possível. Bom, então hoje nós vamos continuar na aula 4. Peço que vocês peguem os materiais de vocês para a gente poder dar continuidade. Eu vou reduzir a tela da minha imagem e a gente vai seguir apresentando os slides. Aí, assim fica mais fácil para a gente não perder nenhum material do slide. Como tinha falado, na aula 4 nós vamos falar sobre os fármacos antihistamínicos. É sempre bom, e eu sempre falo isso em sala, que a farmacologia ela é um ramo da parte da medicina
que estuda o funcionamento dos fármacos no organismo e a resposta do organismo sobre os fármacos. Mas para a gente poder entender bem essa relação do medicamento e como o medicamento funciona, nós precisamos ter uma boa fisiologia, uma anatomofisiopatologia muito bem estruturada. A maioria das classes medicamentosas, e o antihistamínico entra nessa questão, ela depende da nossa fisiologia para poder entrar na patologia e ser consertada na farmacologia. Por exemplo, nós vamos ver aí fármacos antihistamínicos, mas vocês precisam saber o que é a histamina, onde ela se liga e quais são os efeitos da ligação da histamina nos seus receptores. Essa parte é a parte de fisiologia. Quando nós temos uma modificação do modo de agir da histamina nos seus receptores, um excesso de ligação de histamina nos seus receptores, nós temos o que nós chamamos de patologia. Apenas quando a patologia está instalada é que a farmacologia vai entrar em ação para restaurar a fisiologia perdida. Então nós vamos começar, os primeiros slides aqui é a revisão de fisiologia, o funcionamento do nosso organismo e como a histamina age no nosso corpo. Primeiramente, nós precisamos entender que a histamina ela é sintetizada pelo nosso organismo. Nos nossos tecidos existe uma substância chamada de histidina. Esta histidina, ela sofre um metabolismo, ela passa a se chamar, ela vai ser metabolizada e vai passar a ser chamada de histamina. A enzima responsável por essa síntese é a histidina descarboxilase. Então, a histidina descarboxilase, ela metaboliza histidina em histamina. É a histamina que vai ser armazenada nos nossos mastócitos e basófilos para poder fazer o efeito fisiológico necessário no nosso organismo. A histamina ela é produzida pelo nosso organismo, fica armazenada nos mastócitos e nos basófilos e, quando necessário, ela é liberada para seguir a sua ação fisiológica. Como que acontece a liberação imunológica de histamina? No nosso processo de defesa, que vocês já viram em fisiologia, nós temos o linfócito B. Quando o linfócito B ele é ativado, ele ativa os mastócitos e os basófilos para que os mastócitos e basófilos ativados liberem a histamina que estava armazenada dentro deles. Quando a histamina que estava armazenada dentro dos nossos mastócitos e basófilos é liberada para fora do organismo, ela vai se ligar aos seus receptores específicos. Tem alguns locais que têm uma baixa concentração de histamina, como no cérebro e nas células gástricas também, mas a célula gástrica também é importante para outra classe de fármaco também antihistamínico. Mas dando continuidade aqui, é importante vocês entenderem que o linfócito B, na nossa resposta imunológica, ativa os mastócitos e os basófilos para liberar histamina no nosso organismo. Por que é importante liberar histamina no nosso organismo? Olha aqui, essa primeira imagem, essa primeira célula, mostra um mastócito com os grânulos, com a histamina armazenada dentro dele. Quando tem um estímulo, que pode ser uma alergia, uma picada de inseto, um fator físico, um alimento, um fármaco, seja o que for, estimulou que o linfócito B ativasse o mastócito, essa histamina que estava armazenada dentro do mastócito vai ser liberada para a nossa corrente sanguínea para poder agir. Qual que é a importância da histamina sair do mastócito e ir para a nossa corrente sanguínea, para o nosso organismo, para poder se ligar aos receptores? Porque a histamina ela vai ter receptores específicos para se ligar. Esses receptores são chamados de H1, H2, H3 e H4.
Cada receptor está distribuído e localizado em uma parte específica do organismo. O receptor H1 ele está presente e distribuído nos músculos liso, no endotélio e no cérebro. O H2 na mucosa gástrica, no músculo cardíaco, nos mastócitos e no cérebro. O H3 no cérebro, o H4 na medula óssea e sangue, onde vai estar participando das funções de eosinófilos, neutrófilos e células TCD4+, que são células do sistema imunológico. Na nossa disciplina de farmacologia, o que é importante para a gente é entender como a histamina funciona ao se ligar aos receptores H1 e receptores H2. São eles as nossas fontes de estudo para poder usar a medicação quando necessário. Então, na farmacologia, o importante é a gente entender bem o que ocorre quando a histamina liberada do mastócito se liga nos receptores H1 e H2. Nós vamos dar continuidade aqui para vocês entenderem. Então, voltando lá para vocês poderem recapitular. O linfócito T ativou os mastócitos, e os mastócitos liberaram a histamina que estava dentro da célula. Quando essa histamina foi liberada, por qualquer estímulo que teve, vamos imaginar que você teve uma picada de inseto. Essa picada de inseto fez com que as suas células de defesa se ativassem, fossem até o mastócito, ativassem o mastócito para ele poder liberar histamina. Quando você libera histamina na corrente sanguínea, o organismo vai pegar essa histamina e vai ligar nos receptores específicos, especialmente o receptor H1 e H2, que têm funções farmacológicas e patológicas. Quando a histamina se liga ao receptor H1, nós temos 4 ativações. A histamina saiu dos mastócitos e foi se ligar no receptor H1. Histamina ligada no receptor H1 causa estímulo de terminações nervosas sensitivas, que vai gerar dor, prurido e aumento da nossa temperatura. É quando a gente também vai ter febre. Quando ela também está ligada no H1, nós temos a vasodilatação, que causa cefaleia, dor de cabeça. E nós temos o extravasamento, que vai gerar o edema, que é o inchaço, e o rubor, que é a vermelhidão. E também broncoconstrição, que é a redução do calibre dos brônquios. Todos esses efeitos, se a gente for parar para pensar, são efeitos relativos a um processo alérgico. Por isso que a histamina, ao se ligar nos receptores H1, geram processos patológicos referentes a um processo alérgico. Bom, olha lá as características. Dor, prurido, aumento da temperatura, dor de cabeça, inchaço, vermelhidão e broncoconstrição nos casos das alergias respiratórias. Então é muito importante entender o que causa no nosso organismo quando histamina se liga a receptor H1. Liberou a histamina do mastócito e ele se ligou ao receptor H1, nós vamos ter essas atividades acontecendo no nosso organismo. Histamina saiu do mastócito, ligou no receptor H1, nós passamos a ter dor, prurido, aumento de temperatura, cefaleia, edema, rubor e broncoconstrição. Pode acontecer todas ou uma delas, algumas mais forte do que a outra. Por exemplo, você pode ter muita dor no local com edema e vermelhidão. E você pode não ter broncoconstrição, dor de cabeça ou febre. Essa temperatura, ela está além do relacionado à questão de febre, ela está relacionada à temperatura do local, porque essas terminações nervosas sensitivas levam para o local um aumento de temperatura. Então, o local, por exemplo, voltando ao exemplo da picada
de inseto, o local vai estar com dor, com prurido e quente. Aquele local da picada do inseto vai ter a temperatura elevada. Pode acontecer de numa picada de inseto você ter cefaleia por vasodilatação, mas pode também não ocorrer. Então você pode ter um ou mais ou todos os sintomas, dependendo da gravidade e da quantidade de histamina liberada pelo organismo através do tipo de estímulo ocorrido. Outro exemplo é a questão da rinite alérgica, que nesse tempo, tom de frio, esse tempo que a gente tem muita questão de problemas respiratórios, nós percebemos que muitas pessoas têm essa rinite alérgica e procura antihistamínicos para poder resolver os problemas. Por quê? Quando você tem um alérgeno, por exemplo, a temperatura baixa, você tem mofo, você respira aquele mofo e esse mofo vai ativar o seu sistema imunológico para poder liberar histamina. Liberou histamina, ligou no H1, você tem ali nas questões das vias nasais, que a gente vai ver daqui a pouco a imagem, um aumento de temperatura, muito prurido, dor, você pode ter dor de cabeça, o edema, que é o inchaço das fossas nasais, é comum, a vermelhidão também no trato respiratório é comum e pode ter até broncoconstrição, que leva até a falta de ar. Isso tudo num processo alérgico respiratório. Então é importante a gente entender isso também, que toda vez que a histamina sai do mastócito e se liga no H1, nós temos esses efeitos fisiológicos acontecendo. Quando a histamina sai do mastócito e se liga no receptor H2, nós vamos ter um aumento da contratilidade cardíaca e um aumento da secreção gástrica. O que importa para a gente aqui é o aumento da secreção gástrica, que vai estar relacionado à gastrite mediada por histamina. Os receptores H4 e H3, nós não temos ação conhecida e importante para o estudo da farmacologia, pois nós não temos nenhum medicamento relacionado a esses receptores. Esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Olhem bem para vocês, bem? Repare bem aqui o exemplo, as primeiras imagens. Nós temos uma anatomia normal das fossas nasais e uma imagem de uma anatomia de um paciente que estaria com rinite alérgica. Olha como que está vermelho, inchado, com prurido, provavelmente com aumento da temperatura no local, com dor. Esse paciente pode estar com vasodilatação ocasionando uma cefaleia, uma dor de cabeça. E olha as imagens aqui no cantinho de baixo aqui da tela, do lado direito, que vocês vão ver. Numa broncoconstrição no paciente asmático. O brônquio ele é apertado, acontece uma broncoconstrição. Então, se ele já está com muco, que é o prurido, ele já está inchado e ele ainda sofre uma broncoconstrição, a passagem de ar aqui fica extremamente prejudicada, levando até a falta de ar, principalmente no paciente asmático. Se vocês virem aqui debaixo dos desenhos da anatomia das fossas nasais, vocês repararem essas teias de capilares, vocês vão ver como que o capilar fica dilatado. O vaso se dilata. Essa vasodilatação aumenta muito a quantidade de sangue que sai dos vasos para o meio externo. Então é o momento que a gente tem o rubor, a vermelhidão por extravasamento, pelo tamanho, pela vasodilatação do vaso naquele local ali. Então tudo isso faz parte do processo fisiológico de quando a histamina se liga ao receptor H1. O que nós queremos com a farmacologia quando a gente toma um antihistamínico? Nós queremos que todo o processo causado pela histamina seja interrompido. Ou seja, se a histamina sai do mastócito
e se liga no receptor H1, causando dor, aumento da temperatura, prurido, vasodilatação, edema, rubor e broncoconstrição, quando você toma o anti-histamínico, todos esses efeitos vão ser reduzidos ou cessados. Essa é a importância de usar o anti-histamínico nos momentos corretos, quando você tem uma crise de alergia mediada pela histamina aí. Seguindo aqui, nós vamos ver agora o que acontece quando a histamina se liga ao receptor H2. É um mecanismo bem complexo, mas o que a gente precisa entender é que a histamina se ligou no receptor H2 por vários mecanismos relacionados à histamina e não à gastrina. A gastrina a gente vai ver depois em inibidor de bomba de prótons, que é outra classe de medicamentos. Quando a histamina se liga no receptor H2, ela gera uma cascata de reações no nosso organismo fisiológicas que vão aumentar a secreção gástrica. Se nós temos um aumento de secreção gástrica causada pela histamina, o nosso estômago pode ficar comprometido, levando a uma gastrite. Porque se a gente aumenta a produção de suco gástrico de forma desnecessária, nós vamos estar causando uma lesão na parede do nosso estômago que não precisaria receber tanto suco gástrico. Lembrando, lá na fisiologia que vocês viram, que o suco gástrico ele é ácido, pH muito baixo, ácido. Se nós não temos alimento ali para poder fazer a digestão que necessita do pH ácido, esse suco gástrico de pH ácido vai passar a danificar a parede do estômago, levando esse estômago, levando o paciente a ter um quadro de gastrite que pode até evoluir para uma úlcera. Bom, então, toda vez que a histamina liberada do mastócito se liga ao receptor H2, nós temos uma cascata de reação fisiológica do nosso organismo que leva a um aumento da secreção gástrica, que pode levar a uma gastrite e até uma úlcera ou até mesmo uma hemorragia estomacal. Bom, agora, tudo que foi falado até agora, a questão é fisiológica. Nós estamos fazendo um resumo da fisiologia. Vamos passar agora para poder tentar entender a farmacologia. Como usar o medicamento para corrigir quando essa histamina está causando um dano muito grande ao paciente. Por exemplo, começou um processo alérgico, ninguém quer ficar 5, 7, 10 dias passando mal de nariz congestionado, inchado, com dor, com aumento de temperatura, com dor de cabeça, com falta de ar. Ninguém quer passar isso. Então, o que a gente vai buscar? Um medicamento que vai impedir que a histamina liberada se ligue ao receptor H1. Para esses medicamentos, nós damos o nome de antagonistas de receptores H1. Por que antagonistas? Porque o fármaco chamado antagonista, ele se liga ao receptor que a substância química natural do organismo iria se ligar e causa um efeito contrário ao que o mediador químico iria fazer. Deixa eu explicar para vocês entenderem mais fácil. Se a histamina liga no receptor H1, causando todos os efeitos alérgicos que nós já falamos, como dor, prurido, aumento de temperatura, vasodilatação, edema, rubor e broncoconstrição, quando você toma um medicamento antihistamínico antagonista de receptor H1, o medicamento vai se ligar no receptor H1, impedindo com que a histamina se ligue. Quando o medicamento liga no receptor, nenhum desses efeitos que a histamina iria fazer ocorre. Então, deixa de acontecer efeitos fisiológicos de dor, prurido, aumento da temperatura, vasodilatação, edema, rubor e broncoconstrição.
É para isso que o medicamento se liga no receptor, para bloquear os efeitos da histamina que iria se ligar naquele local. Entenderam essa parte? Vamos seguir aqui para vocês verem quais são esses medicamentos. Cuidado, gente. Para antagonista de receptor H1, nós temos duas gerações que a gente vai chamar de antihistamínico. Antagonista de receptor H1 de primeira e de segunda geração. Não confundam primeira e segunda geração com receptor H1 e H2. Tanto a primeira geração quanto a segunda geração, eles vão estar relacionados ao antagonismo, ao bloqueio do receptor H1, para impedir os efeitos relacionados ao processo alérgico. Tá bom? Quais são esses medicamentos? Os antihistamínicos H1 de primeira geração, nós temos os exemplos aqui, vocês podem ler depois aqui, mas os mais comuns são meclizina, o dimenhidrinato, que é o Dramin, a hidroxizina, que é um antialérgico também bem conhecido, a dexclorfeniramina, que é o Polaramine, o Stamin, também muito conhecido, e a prometazina, que é o Fenergan. Esses são os mais comuns. Carbinoxamina também está presente em alguns antialérgicos associados. Alguns aqui estão relacionados, estão sozinhos no medicamento e outros estão até junto com algum antitérmico, a gente já viu na última aula, antitérmico, e também pode estar associado um ou mais antialérgico ou antihistamínico, que vai ser a mesma, a gente chama o antihistamínico de antialérgico por ele bloquear esse efeito de alergia, podem estar associados também. Então, os de primeira geração são esses os mais comuns. Os antihistamínicos antagonistas de receptores H1 de segunda geração, os mais comuns são a fexofenadina, a loratadina e a cetirizina, sendo que a loratadina hoje nós já temos um outro metabólito dela, que até tem um efeito mais potente, que é a desloratadina. E a cetirizina praticamente a gente não tem muito uso dela mais, que a gente já tem a levocetirizina também. Apesar da cetirizina ser uma droga que é um metabólito da hidroxizina, que é de primeira geração. Então a gente pegou a hidroxizina, que era a primeira geração, teve um metabólito ativo dela disponível no mercado, que é a cetirizina, e hoje já tem até a levocetirizina. Apesar de que tanto a hidroxizina quanto a levocetirizina são muito utilizados também. Sei que é complicado, são muitos nomes, e esses nomes vocês não precisam decorar para a gente poder fazer, para a gente poder aprender agora. Mas vocês precisam entender e, se precisar fazer uma pesquisa, saber onde buscar. Às vezes vocês chegam na farmácia, ou o médico prescreve um medicamento e vocês não sabem para que serve o medicamento ou que classe ele pertence. Então, por exemplo, o médico passou Polaramine. Agora vocês sabem que o Polaramine é um antihistamínico de primeira geração. Por que é importante a gente saber quais que são os antihistamínicos de primeira e de segunda geração? Porque eles têm efeitos diferentes um do outro e efeitos adversos também. Inclusive, eles têm variação do tempo de uso e a posologia também é diferenciada. Olhem esse quadro para vocês compararem a diferença do antihistamínico, o antagonista de receptor H1 de primeira e de segunda geração. O de primeira geração, ele causa uma sedação de moderada a intensa, ou seja, ele dá sono. Apesar de que a maioria dos autores colocam a ciclizina e a meclizina como exceção, a maioria dos pacientes ainda relatam sonolência com o uso desses medicamentos. Ciclizina, meclizina, feniramina e a dexclorfeniramina. Inclusive, alguns pacientes idosos, quando usam dexclorfeniramina, que é o Polaramine, o Stamin, ou algum medicamento que contém esse princípio ativo junto na sua formulação,
esse paciente idoso ele pode ter sonolência, principalmente agravado pelo uso de outros medicamentos que ele já pode fazer uso no seu dia a dia. Então, o paciente pode ter sonolência e queda com o uso desses medicamentos. Por isso que é muito importante tomar cuidado com o uso de antihistamínico de primeira geração em paciente idoso e principalmente em paciente idoso polimedicado ou que faz uso de medicamentos antidepressivos e medicamentos para dormir. Esses medicamentos antihistamínicos de primeira geração podem causar uma sedação maior nesse paciente, o que pode levar a uma queda e até uma fratura ou algum dano maior para esse paciente, tá bom? Enquanto o antihistamínico de primeira geração causa uma sedação de moderada a intensa, o antihistamínico de segunda geração, aqui, olha só, esse quadro aqui ainda está escrito errado, vocês corrijam, vou corrigir no desenho, tá? Aqui é anti-H1 de segunda geração, vou corrigir já para vocês poderem não errar isso. Está escrito errado agora que eu li aqui e vi. Anti-H1 de segunda geração, para a gente não confundir H1 e H2, tá? O antihistamínico antagonista de receptor H1 de segunda geração, ele vai causar uma sedação leve. Ou, em alguns casos, a pessoa não vai nem sentir sonolência nem sedação, tá? Os antihistamínicos H1 de primeira geração, eles são utilizados por um efeito, seria um efeito adverso, hoje a gente fala que é um uso off-label, que é um uso para fora da finalidade para que ele foi desenvolvida, que é uma ação sobre a cinetose. O que é cinetose? Cinetose é aquele enjoo que a gente tem por movimento, pelo movimento. Quando a gente está andando de ônibus ou de carro e aquele movimento ali do andar do veículo faz a gente sentir tontura e a gente pode até ocorrer vômito com essa tontura. Então, essa vertigem, essa tontura ou esse vômito, ocasionado pelo movimento, nós damos o nome de cinetose. Alguns medicamentos dessa classe de antihistamínico antagonista de receptor H1 de primeira geração, eles são utilizados com frequência e com bons resultados para essa ação sobre a cinetose. O mais comum e o que a gente mais usa é o de menidrinato, que é o Dramin. A gente usa para viajar. Vai viajar, a gente toma o Dramin para não passar mal na viagem. Outros medicamentos também entram nessa classe. Algumas pessoas usam a prometazina, que é o Fenergan, apesar de ter um efeito bem mais leve, e a meclizina, que é o Meclin, que é um medicamento bem forte também e pode ser utilizado inclusive em algumas crises de labirintite para o paciente poder se estabilizar durante a crise de labirintite. Não são medicamentos profiláticos, ou seja, eles não são medicamentos para impedir que o paciente sinta a crise de labirintite, mas durante uma crise de labirintite ele também pode ser utilizado, que vai reduzir muito essa característica, os sintomas e os sinais da labirintite. Para a cinetose, nós vamos utilizar antes, para que o movimento que a gente vai ter durante a viagem não nos leve a ter vertigem. Então, apenas os antihistamínicos antagonistas de receptor H1 de primeira geração têm essa finalidade de ação sobre a cinetose. Os antihistamínicos de segunda geração não têm essa função. A terceira linha aqui, do de primeira geração, vai explicar muito bem por que essa ação sobre a cinetose. Porque os antihistamínicos de primeira geração, eles vão penetrar mais facilmente no sistema nervoso central, porque ele tem uma maior lipossolubilidade. A gente já viu lipossolubilidade nas primeiras aulas e mostra que quanto maior a lipossolubilidade, mais fácil dele atravessar barreiras do nosso organismo. Uma delas, a barreira do sistema nervoso central, barreira hematoencefálica.
Então, quando a gente consegue penetrar no sistema nervoso central, nós temos esses dois efeitos: sedação e ação sobre a cinetose, tá bom? E o de segunda geração não penetra com facilidade no sistema nervoso central. O tempo de ação dos antihistamínicos de primeira geração é mais curta. Por isso que normalmente nós tomamos esses medicamentos de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas, porque ele tem um tempo de ação pequeno, de 4 a 6 horas. Enquanto que os antihistamínicos de segunda geração têm um tempo de ação maior de 12 a 24 horas e a gente pode usar aqueles medicamentos de 12 em 12 ou até mesmo uma vez por dia com efeito suficiente. Então também tem essa vantagem na posologia. Enquanto que os de primeira geração nós precisamos tomar 3 a 4 vezes por dia, os de segunda geração normalmente a gente toma 2 ou uma vez apenas por dia. Já vai ser suficiente para ter o efeito desejado. Aqui nós temos um exemplo, né, que o antihistamínico H1, aqui está escrito certo, tá vendo? H1 primeira geração e anti-H1 segunda geração. É isso que vocês têm que decorar, que todos dois são anti-H1 primeira e segunda geração. Os medicamentos anti-H1 de primeira geração têm uma estrutura lipossolúvel, e a gente coloca aqui o exemplo da dexclorfeneramina. Ela é lipossolúvel, por isso que ela atravessa o sistema nervoso central, causa sedação e tem algum efeito sobre a cinetose, apesar de não ser o de escolha. O de escolha é o Dramin e o Meclin. Os antihistamínicos de segunda geração, ele tem uma estrutura pouco lipossolúvel, então ele não atravessa membrana do sistema nervoso central. Então ele causa pouquíssima ou nenhuma sedação. Que o exemplo que foi dessa molécula aqui é a loratadina. Resumindo o mecanismo de ação deles, ele vai fazer um bloqueio competitivo reversível dos receptores H1, ou seja, o antagonista de receptor H1 liga no receptor H1 para poder impedir que a histamina se ligue nele. Esse bloqueio é competitivo com a histamina, mas é reversível. Ele se liga, depois de um certo tempo ele desliga. Então a gente precisa manter o medicamento ali funcionando enquanto a gente tem histamina sendo liberada no processo alérgico. Os antagonistas de receptor H1 têm pouquíssima ligação com o receptor H2 e H3. Então não vai alterar nada a contração cardíaca ou a secreção gástrica relacionada aos receptores H2. Bom? Os antagonistas de receptor H2 eles são utilizados para reações alérgicas como rinite, urticária crônica. A histamina é o mediador e, por isso, drogas de primeira escolha. Asma, que a gente estava falando de broncoconstrição no paciente asmático, ela envolve muito mais mecanismo do que apenas a histamina se ligando em receptor H1 e causando broncoconstrição. Por isso, como envolve vários mediadores, muitas vezes os antihistamínicos são ineficazes para o tratamento da asma. Eles podem ser associados a outros medicamentos, mas em pacientes asmáticos são necessários cuidados especiais. Então, o médico tem que avaliar o paciente asmático em outras características, em outros mediadores que levam o paciente a ter as crises asmáticas de broncoconstrição. Por isso, ele pode utilizar o antihistamínico, mas também, muitas vezes, tem que utilizar outros medicamentos mais específicos. Na questão da cinetose, nós temos aqui os exemplos que já foram dados. A ação dela é muito pouco conhecida, nós sabemos que ela ultrapassa o sistema nervoso central e, por isso, vai levar a uma inibição da função do labirinto e uma ação numa zona chamada de quimiorreceptora. Tem uma zona de gatilho ali na função de vertigem. Mas a gente não sabe como funciona, mas como ele não foi criado para isso e tem um efeito bom, nós usamos ele como se fosse um uso off-label, um uso fora do que era padrão de ser utilizado. Para ações de cinetose, utiliza a mesma dose que para as reações alérgicas. Não precisa tomar a mais nem a menos. Então a gente fala, às vezes a pessoa fala assim, tem que tomar 2, 3 comprimidos de uma vez. Não, tem que tomar a mesma dosagem para reações alérgicas. Vai viajar e vai tomar o Dramin, um comprimido meia hora antes. Precisou repetir de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, dependendo da pessoa. Tá bom?
Sempre bom pedir orientação antes de usar. Agora, encerrando a parte H1, nós já olhamos a histamina, ligando o receptor H1. Agora, nós temos uma outra classe chamada de antagonista de receptor H2, que vai fazer a mesma coisa que os antagonistas de receptor H1. Só que a diferença desses medicamentos é que ela vai impedir que a histamina se ligue no receptor H2. Por quê? O medicamento vai se ligar no receptor H2 no lugar da histamina. Lembra lá no início quando a gente falou? Se a histamina se liga no receptor H2, forma-se uma reação fisiológica de reações químicas, uma cascata de reações químicas que vão ocasionar aumento da secreção gástrica. Se a gente aumentou a secreção gástrica de forma exagerada, nós vamos ter um dano na célula gástrica, na parede do nosso estômago, o que pode levar a uma gastrite. Por isso é importante utilizar os medicamentos antagonistas de receptor H2 quando o médico avalia que aquela gastrite ela está mediada, ela está sendo induzida pela histamina se ligando no receptor H2. Se o paciente tem uma gastrite mediada por histamina e toma um antagonista de receptor H2, o medicamento se liga no receptor H2 e não deixa a histamina se ligar. Se a histamina não se liga no receptor H2, nós não temos mais aumento da secreção gástrica e nós conseguimos melhorar essa gastrite. Desde 1970, utiliza esses medicamentos. Eles eram os mais prescritos. Tinha uma meia-vida interessante de 1 a 4 horas, então a gente tinha um efeito bom dele. E a gente tinha um melhor bloqueio da acidez noturna, que se dá pela histamina, do que da diurna, que na maioria das vezes se dá pela gastrina. Essa avaliação deve ser feita pelo médico para saber qual medicamento utilizar. O mecanismo de ação é um bloqueio seletivo, competitivo, reversível de receptores H2. Da mesma forma com que os antihistamínicos antagonistas de receptor H1 eles bloqueiam seletivamente e reversivelmente os receptores H1, impedindo as reações alérgicas, os antihistamínicos antagonistas de receptores H2 bloqueiam de forma seletiva e competitiva com a histamina os receptores H2, também de forma reversível. Eles se ligam e desligam enquanto tem medicamento disponível. Por quanto tempo utilizar esse medicamento? Enquanto perdurar a liberação de histamina que se liga ao receptor H2. Quais são esses medicamentos? Antihistamínicos antagonistas de receptor H2. Cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina. Hoje nós continuamos com os 3 primeiros, uma grande prescrição deles, cimetidina, ranitidina e famotidina. Esses medicamentos eles foram muito substituídos por inibidores da bomba de prótons, que é os que vão estar tratando a gastrite mediada por gastrina. Eles têm algumas interações medicamentosas importantes, principalmente na questão do metabolismo das vias hepáticas. Depois a gente entra um pouquinho mais nesses detalhes. É importante vocês entenderem que hoje, quando a gente fala de gastrite, quase não se usa esses medicamentos. Nós temos uma utilização muito maior dos inibidores da bomba de prótons, mas antigamente eles eram os mais prescritos. Olha aqui para vocês verem a ação terapêutica deles. Era usado para refluxo gastroesofágico, fazia como profilaxia antes das refeições, e em caso de úlcera péptica, o estudo mostra uma supressão da acidez noturna com cicatrização efetiva das úlceras menores que tinha no estômago do paciente, em 80 a 90% dessas úlceras, de 6 a 8 semanas com tratamento do antihistamínico antagonista receptor H2. Em pacientes de UTI, quando se administrava por via endovenosa, esses medicamentos conseguiam resolver problemas de sangramento por gastrite de estresse. A gastrite de estresse no paciente de UTI é um processo
muito importante e que normalmente está mediado pela liberação da histamina por estímulo do sistema imunológico e não por gastrina. Então, o uso desses antihistamínicos antagonistas de receptor H2 no paciente de UTI que tem gastrite de estresse, ele é muito útil e tinha uma resolução muito grande. Tá bom? É isso, gente, que a gente tinha para poder falar hoje. Nós temos umas aulas a mais para depois a gente ir passando. Agora vocês vão assistir esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, vocês coloquem aí abaixo. Essa aula eu já comecei a falar dela na sala, então vocês vão ver que algumas coisas a gente repetiu, mas foi importante a gente voltar, porque na última aula não deu tempo de terminar ela toda. E se vocês tiverem alguma dúvida referente, já podem colocar aí no chat que a gente vai conversando depois, tá bom? Amanhã, né, na sexta-feira, a gente já vai começar a tirar as dúvidas desse material, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.